todos vocês, obrigado pela presença. A BEND, Associação Brasileira de Marketing de Dados, a gente era direto de dados, realmente incorporou muito a parte da tecnologia. Eu acho que eu já mostrei para alguns, mas eu adoro mostrar. Esse é o nosso novo logotipo, né? Um logotipo que remete bem à tecnologia, a dados, né? E já que ele é um logotipo bonito, ele podia ser um troféu, e é o nosso troféu. Então, ele acende, né? Olha aí, tá vendo que lindo? Já viu um troféu assim? Bem legal. Hã? Agora, já que ele tem bateria, ele carrega o celular, tá vendo? Tem um USB aqui, ó. Dá pra ver o USB aqui? Você põe na tua mesa, ele fica lá bonito e ainda carrega o teu celular. Essa é a BEND que a gente está construindo aqui. E hoje, dando continuidade ao Summit, nós vamos ouvir o Claudio Segura. O Claudio deu um currículo muito legal. Te agradecer teu tempo, viu, Claudio, a disponibilidade. A gente está aqui também no live e pelas redes sociais. Claudio é doutor em processos cognitivos e ambientes digitais, design digital e inteligência cognitiva pela PUC de São Paulo, mestre em design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor da Pontifícia Universidade Católica, né? PUC, né? Ele é Adult Education Leader no Brasil, com atuação no ensino de ferramentas tecnológicas voltadas à área de comunicação, design e internet. Tem experiência na área de design gráfico, digital, internet, mídias digitais, comunicação, planejamento, design thinking e internet das coisas, né? Que também faz parte do nosso assunto. Ele vai falar sobre soluções de IT, de IoT, melhor dizendo, e acho que a gente vai aproveitar bastante. Queria também avisar vocês, o pessoal da BEND está trabalhando pra caramba. Então, no próximo dia 19/9, nós vamos ter uma palestra aqui, um lançamento sobre marketing de influência, né? Que é bem legal. Marketing de influência é um assunto que está bombando, né? O molecado está fazendo muito trabalho sobre isso. No dia 3 de outubro nós vamos ter uma palestra sobre realidade aumentada, que também é incrível, né? Para quem imaginava aqueles catálogos de automóvel, né? Isso aqui é o manual do seu carro, né? Agora ele é um aplicativo, você põe no painel, mostra o botão já fala, isso aqui é para fazer isso aqui faz aquilo lá, está tudo pronto na realidade aumentada. E no dia 17 nós vamos ter uma palestra sobre o impacto da transformação digital no atendimento e vendas. Muito interessante também, né? Também estamos planejando uma palestra que vai surpreender todos vocês. Já falei com o Fernando Mulan. O Fernando Mulan é diretor de mídias digitais da Vivo, né? Ele vai fazer uma palestra sobre o 5G, né? Só para dar uma pitadinha sobre esse assunto. 5G, ao invés da gente ter 100 mega na fibra ótica no carro, nós vamos ter 1 giga no celular, né? Vocês imaginem que com o 5G vai aprontar aqui pela frente, né? Então vamos nos preparar. Os eventos são gratuitos, basta simplesmente depois da secretaria se inscrever, ok? Então, obrigado. Você usa porque a gente está no live. Tá bem. Alô, tá. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço o convite da BEND para estar aqui. E começando assim, conectando dois extremos da minha vida profissional. No lado eu tenho a Cláudia. Cláudia foi minha aluna há 20 anos. E o Renan, na outra ponta, está se formando esse ano. Eu fico assustado com essas coisas. 2 alunos de eras diferentes na minha sala. Para mim isso é mais que um prazer. Ou eles são teimosos e ainda acreditam em mim, né? Ou eu continuo falando muita mentira e eles continuam mentindo junto comigo. Mas isso mostra que os dois sabem como eu sou dentro de uma sala de aula. Eu sou muito chato, severo para uma coisa só: um comprometimento. Que a gente precisa começar a pensar cada vez mais num país comprometido. A gente não precisa de troca. É melhor. Oi.
A gente não precisa hoje de Bolsonaros, de Temers, de Lulas. A gente precisa de gente comprometida nesse país. Essa é a grande diferença, né? Acho que se o povo começasse pelo povo, em ser comprometido com o seu próprio país, tudo ia ser muito diferente, né? Então, assim, não adianta acusar o governo de A, de B ou de C, e não adianta ter um governo de direita, esquerda, centro, que ninguém já sabe mais o que é isso, né? A gente sabe que, um exemplo não muito longínquo, a PUC, que sempre foi um centro de discussões políticas, hoje eu encontro alunos pelo corredor que não sabem definir esquerda, centro e direita. Mentira, né? E não sabem como se posicionar. Isso é assustador, né? Porque isso não é um problema exclusivamente, é um problema de uma nova geração, não é um problema que a gente vai enfrentar só agora. Então o que vem por aí, né? Bom, eu vi pela nossa lista aí que a gente tem gente das mais diversas áreas, o que eu acho isso fantástico. Eu vou buscar a referência na área de tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar, primeiro por curiosidade, eu lembro na época de faculdade, quando eu comecei lá pelos idos de 81, estava na SPM, um amigo falou, compre um computador. Imaginei que ele tivesse desalojado a família dele inteira para colocar um computador dentro de casa, porque naquela época só se falava em grande porte, né? Aí ele trouxe um negocinho pequenininho, menor do que esse aqui, ligado numa televisão. Eu falei, e aí? Ele falou, aí que você digita, tem um programa, você vai poder fazer uma opção de coisas. Mas você guarda onde? Não tinha onde guardar. Aí depois vieram as fitas cassete, das fitas cassete vieram os disquetes, dos disquetes vieram outras formas de armazenamento. E essa semana chegou na minha casa um pendrive pequenininho, de 2 terabytes. 2 terabytes, um pendrive. E que custou R$50. Aí você fala, 2 terabytes? Sim. Aí mostraram outro dia um HD subindo lá pelos idos da década de 60 dentro de um avião. Era uma equipe de mais ou menos uns 20 e poucos homens empurrando uma coisa quase do tamanho dessa sala para dentro de um avião. Então, olha uma mudança. E o grande medo, a tecnologia está vindo para matar todo mundo. Esse é o grande medo de todo mundo. Principalmente a gente sente isso nas gerações mais velhas. Eu falo isso pela minha mãe, né? De quem eu tenho um baita orgulho. Eu tenho uma mãe que vai completar 84 anos, tem o 4º ano primário e usa internet, Facebook, WhatsApp, FaceTime, usa um Mac Mini e liga para mim para brigar dizendo que a banda larga tá ruim. Então quando eu tenho alguns alunos que chegam para mim e falam assim, Claudio, eu tenho uma dificuldade, eu falo, pega o telefone da casa da minha mãe. Ela te explica alguma coisa, né? E agora esse ano eu tenho um exemplo melhor ainda. Eu tenho um aluno, que quando os alunos falam para mim, Claudio, eu tenho dificuldade, eu falo, então vou te dar o telefone do André. Eu tenho um aluno na PUC, que ele tem um baita orgulho, está no 8º semestre de publicidade. Ele teve paralisia cerebral. Ele tem dificuldade para se locomover, o Renan conhece. Tem dificuldade para locomover, para se locomover, para falar, e está no 8º ano de publicidade. É o primeiro aluno que chega para as orientações às terças-feiras, às 7h30 da manhã. Mora em Budas Artes, pega 3 ônibus e é o primeiro que está lá para conversar comigo. Então, quando os alunos falam assim, Claudio, tive problema no ônibus, eu falo, fala com o André, ele deve ter alguma conexão para você. Então, assim, de novo, comprometimento. Eu tenho 2 pessoas comprometidas com limites diferentes, mas que conseguem fazer. Então, assim, o que eu quero dizer? O primeiro recado, não tenho medo da tecnologia, porque se a gente for pegar o número de empregos que a gente tinha no início do século XX, ou até antes, na época da Revolução Industrial, imagine, agora vem as máquinas, vai matar o emprego. Se está todo mundo aqui, porque está todo mundo de alguma forma empregado. Ponto. Os empregos mudaram de mão. E a gente tem que se adaptar à nova realidade. Isso é um fato, né? Então a gente vai falar assim, soluções de internet das coisas para problemas de grande impacto para a sociedade. Por onde a gente começa? Muito bem. Vamos começar, deixa eu falar um pouquinho de mim. Então, as empresas onde eu trabalhei. Trabalhei na Procter & Gamble, fui gerente de produtos, trabalhei na Revlon, na diretoria comercial. Trabalhei na Magna, distribuidora de softwares. Eu era gerente de produtos da linha Adobe. Eu sou Adobe Education Leader no Brasil. Obrigado. E por incrível que pareça, acabei de voltar de
de um evento foi encontro dos educadores do mundo inteiro, em São Francisco, e eu fui fazer uma palestra lá sobre como é que a gente ensina tecnologia e cidadania ao mesmo tempo, né? A gente tem que falar sobre uma série de coisas e no meio disso a gente tem que formar cidadãos conscientes. É complicado isso, é um grande desafio. Trabalho para a Adobe como consultor evangelista deles há 21 anos. E agora o que mais me espantou, assim, né, o que eu falo, eu fui indicado para ser Adobe Education Leader no Brasil. Você fala, bom, e daí? E daí que eu sou o único no Brasil. E tem 3 na América Latina. Isso me assusta, não me enche de orgulho, me assusta. Porque eu quero compartilhar isso com mais pessoas, mas quem está comprometido para vir comigo? Começa aí o problema, né? Trabalhei já para a Corel, trabalhei para a Macromedia, que depois foi comprado. Na academia, eu sou professor na PUC, em publicidade, comunicação multimédia e jornalismo. Na FAP, trabalhei como professor lá também em cinema, rádio e TV, relações públicas, moda e no núcleo de mídias digitais na pós-graduação. Sou professor convidado da ECA, no Gesto Corp, MBA do Grupo Sustentável, do grupo lá em Joinville e aqui em São Paulo do IMPG. Minha graduação é SPM, mestrado na FAO e doutorado na PUC, no TID. Mas vamos começar por uma pergunta. Bom, primeiro existem 3 tipos de empresa no mercado. Quais são esses 3 tipos? Primeiro, as que fazem as coisas acontecerem. A segunda, as que ficam observando. E a terceira, as que ficam se perguntando o que aconteceu. Isso é a internet das coisas, né? Onde é que a internet das coisas pode ser aplicada? Eu vou dar um overview, porque a ideia aqui não é ensinar a internet das coisas, mas a gente fazer uma reconsideração de onde a gente pode aplicar e das oportunidades estúpidas que existem no mercado e que as pessoas não estão ainda explorando. Eu consegui falar com poucos alunos na academia sobre o que vem por aí. Mas, por exemplo, quando você vai para a França, você já usa publicidade com a internet das coisas. Então, por exemplo, você tem plataformas onde você tem painéis digitais. Eu vi um comercial de um shampoo, tem uma foto de uma garota. A hora que passa, o metrô chega, um sensor é avisado e aciona um filme, e como o cabelo dela começa a chacoalhar como se o vento estivesse passando, né? Então hoje a gente está falando de uma publicidade interativa, uma publicidade que é feita por sensores, que a gente consegue controlar, e que também pode mudar de acordo com o dia, a noite, se está chovendo, se não está. A internet das coisas vai conseguir fazer tudo isso. Mas vamos lá em frente. Nesses cenários eu tenho 6 grandes áreas. A primeira delas, os wearables, ou universo do corpo conectado. Então a gente está falando de roupas com fibras que transmitem dados. Está aí o projeto Jacar, do Google, que tem fibras de tecido que transmitem informações sobre sua diabetes, sua pressão, para o seu médico. E ele sabe se você está tomando o remédio certo ou não. Que medo, né? Homem nunca foi dado a ficar no médico, então vai ficar pior ainda. Agora nós homens estamos ferrados. Não, deixa para ir no médico amanhã, né? Então agora não tem essa, porque o médico vai te ligar e vai falar, olha, faz favor, começa a tomar remédio. A gente tem as pulseiras, a gente tem os relógios hoje que te monitoram, sapatos. Então, vou só dar uma ideia. A Rexona, há não muito tempo atrás, desenvolveu, acho que vocês já devem ter visto o Rexona Motion Sense, que é aquele que assim, a gente conhece só porque a gente viu, que a gente usa, tá? Mas e aí? Ele foi desenvolvido com a internet das coisas. Eles pegaram um skatista e fizeram com que esse skatista, com uma roupa que transmitia a temperatura do corpo, ficasse se movimentando bastante, e em tempo real eles conseguiam ver onde se aquecia mais o corpo. Para quê? Para fazer com que os compostos químicos, os componentes da fórmula do desodorante fossem liberados aos poucos, de acordo com a temperatura do corpo, né? Isso feito através da internet das coisas. Os óculos conectados, que hoje, não preciso dizer, hoje você já tem capacetes, né? Existe um capacete chamado Skull nos Estados Unidos, que você aciona e você conversa dentro do capacete, você consegue ver
Aquela coisa que a gente vê só em filme de ficção científica, mas uma tela com mapa, uma tela dizendo se tem acidente na pista, que te avisa tudo, né? E telefone, tudo conectado. E aí hoje você já tem telefone conectado com sua roupa, até sensores que conectam os dois você já tem hoje. Aí a gente tem as cidades inteligentes, né? Quer ver uma coisa legal? Quantos de vocês tem cavalete? Quem mora em prédio aqui? Só para eu ter uma ideia. O consumo de água de vocês é individualizado? O seu não? O seu não? E se tivesse que fazer isso no prédio de vocês? Daria? Hoje dá. Você coloca sensores em cada um dos apartamentos e esses sensores transmitem uma conta individualizada para você. Era impossível fazer isso há algum tempo atrás. Hoje você já pode. Aí você vai falar, puxa, cidade inteligente, né? Aí você acabou de me dizer sobre Vivo 5G, fibra, que legal. Onde a gente vai parar com esse monte de cabo pendurado em poste nesse país? É um absurdo o que a gente tem de cabo pendurado. A gente está constantemente sujeito a acidentes. É o básico. Então, assim, aí você percebe o que eu vou falar mais lá na frente, mas a gente vive vendo fio enroscando em caminhão. Isso é o básico. Eu não estou falando da internet das coisas. Como é que a gente pode falar de sensores conectados com protocolo IPv6 com fio pendurado na rua? Complicado, né? Se você sair dessa sala e andar aqui no corredor, você vai ter 3 faixas de conexão. Graças ao bom Deus tem um Wi-Fi aqui, porque se não tivesse você não falava com ninguém, você não se conecta com ninguém, porque você tem concreto. E aí? Isso não são limitações da internet das coisas, mas são limitações físicas que impõem um outro problema para a gente. Carros. Hoje, não preciso dizer, hoje você tem chave que liga o seu carro, você tem chave que fala absolutamente tudo o que está acontecendo no seu motor, ele consegue transmitir para você a hora que você tem que trocar óleo para o seu celular. E antes isso era privilégio de Mercedes-Benz, de BMW, de Jaguar, etc. Hoje não. Hoje carros simples já estão saindo de fábrica com conexão com o computador. As motos hoje quando eu chego com a minha moto para fazer revisão, encosta-se um leitor e ele fala, olha, está com vazamento aqui, precisa trocar vela, precisa trocar isso, precisa trocar aquilo, né? Ah, mas os mecânicos, coitados, não, tem que aprender coisas novas, são ferramentas novas, uma nova era. Não, e detalhe, né, quando eu falo de carro conectado, eu estou falando também daqueles carros autônomos, estou falando do carro que anda sozinho, do carro que te leva. Ainda tem problema? Tem, porque ainda a gente tem uma série de problemas de conectividade, né? A casa inteligente. Agora, quando eu voltei dos Estados Unidos, estava conversando com um amigo lá, e ele falou que um amigo dele, a filha estava na sala, no quarto, e ele escutou a menina conversando sozinha, 7 anos de idade. Ele falou, nossa, por que ela está conversando? Será que ela está no telefone? E ele estava com a Alexa. Vocês conhecem a Alexa da Amazon? Estava em cima da mesa, ela estava falando, Alexa, quanto é 4 vezes 7? A Alexa falava, 28. Aí o pai perguntou, filha, o que você está fazendo? A professora pediu para fazer um trabalho com a Alexa. Mas você está copiando o que ela está te dizendo. Pai, eu não estou copiando, ela é minha tutora. Então, olha o nosso olhar em relação a eles, como começa a mudar, né? Hoje você entra na sua casa, aqueles que puderem, é que é um filme um pouco longo, por isso que eu não trouxe para colocar aqui. Um filme da Corning chama Um Dia Feito de Vidro. Quem puder, por favor, assista. É um filme fantástico, que hoje diz absolutamente tudo. Você vai ter projeção no seu espelho, você liga o seu carro, ele já sabe quem está sentado, ajusta o banco do carro, a sua temperatura corporal e vai por aí afora, né? Tudo isso ligado à sua casa inteligente, que sabe ligar as luzes no momento certo, que sabe aquecer no momento certo, que ainda tem muito. De novo, ainda temos fio pendurado. Por enquanto isso daqui para nós é ficção científica. Quem tem dinheiro hoje para automatizar a sua casa?
É impossível aqui no Brasil. É lindo a gente falar de tecnologia quando uma lâmpada que é acionada por voz, hoje custa aqui 150, 200 reais. Como é que você vai trocar a lâmpada da sua casa inteira? Impossível. Né? É legal você chegar nos Estados Unidos, compra um aparelho que custa $30 e ele conecta a sua lâmpada, etc. Aqui em casa, esse aparelho que custa 30, custa R$2.000, a lâmpada custa 300 e você nunca vai conseguir fazer isso. Né? Aí são os problemas políticos, aí já é outra história. A internet das coisas da indústria, né? Hoje você tem, mas os robôs vão matar todo mundo. Não, não vão matar. A gente precisa de gente para operar os robôs. A gente precisa de gente para fazer esses robôs serem consertados. O robô pode se autoconsertar? Pode se autoconsertar, mas ele não vai comprar peça para ele. Ele não vai sair andando, pegar o carro e comprar. Ainda precisa de gente para fazer essa manutenção. Né? Então, você tem sensor que consegue controlar a máquina, você tem camadas de sensores que controlam os sensores, e tem sensores que controlam o sistema, que controlam as máquinas. Ou seja, você tem camadas, ou seja, dá para ter uma ideia de quantas indústrias o que a gente pode fazer aqui? Ótimo. Agronegócio, né? Hoje você consegue saber quem tem que ser vacinado no momento certo, qual das vacas que está entrando em gestação. As fazendas podem ser monitoradas todas, época da pulverização. Você tem que saber em que momento você... mas como é que eu vou saber em que momento... Eu vou dar um exemplo simples. Existe uma... eu lembro que uma vez eu tive um cliente, quando eu tinha agência, e era uma empresa, uma indústria de defensivos agrícolas. E existe uma broca que fura o tomate, chamada broca minadora. Eu lembro exatamente do nome. Que foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Uma broquinha, um pulgãozinho, que ele entra, cresce, fura o tomate murcha no pé. Ele devasta uma plantação em coisa de semanas. Aí você imagina todo o teu esforço para fazer isso. O desespero do pessoal que planta tomate, por isso que a gente tem tanto agrotóxico no tomate, é tão grande que o pessoal sai de madrugada, chovendo, para pulverizar os diversos estágios dessas brocas, para não acontecer a broca, para não matar o tomate. Olha onde a gente está. Hoje a gente não precisa, a gente pode pensar em defensivos orgânicos, a gente pode fazer outros tipos de monitoramento que vai evitar tudo isso com a internet das coisas. Máquina e equipamento, já avisando você o momento de manutenção. Reflorestamento, você consegue ter um controle muito claro quando tem que ser irrigado, quando você tem que replantar, quando você tem que transferir muda de um lugar para o outro. A internet das coisas consegue monitorar tudo isso. A gente está falando num cenário principal de, em 2017, 8 bilhões de dispositivos conectados. Expectativa do Gartner para 2020, 25 bilhões de dispositivos conectados. Bastante? Não. Em 2030, a previsão da Cisco é de 500 bilhões de dispositivos conectados. Aí você vai falar, isso é muito? Eu vou dar mais um susto em vocês. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar no protocolo IPv6, que é o novo caminho depois do IPv4 na internet, que a gente esgotou, já não tem mais IP para todo mundo, né? A gente está falando hoje na possibilidade de 1 trilhão de dispositivos conectados. 2030 significa o quê? Daqui um pouco a gente já não vai ter mais IPv6 para funcionar. A gente vai ter que ter outra coisa para substituir isso. Então, a tecnologia correndo atrás da tecnologia. Não tem que fugir, né? Aí você fala, desculpe, com 500 bilhões de dispositivos, não tem lugar para a gente trabalhar? Tem, bastante. Quais são esses desafios do cenário tecnológico? Primeiro, gerenciamento de energia. Nossa, que legal, né? Vou voltar à história da Vivo. Fibra ótica, o que adianta se não tem atendimento? Acredito que ninguém daqui da sala teve problema com companhias telefônicas. Ninguém. Ninguém ligou para casa de vocês falando, vou estar falando, para estar fazendo, para estar passando. Não, não. Gerenciamento de energia. Hoje a gente não tem baterias
ainda seguras o suficiente para ficar um bom tempo. Vocês devem ter visto uma reportagem recente na televisão, bateria de lítio explodindo no bolso das pessoas, os aviões proibidos de carregar Samsung, telefone celular. Então, assim, se o seu celular já é uma bomba, imagina a preocupação com o gerenciamento de energia. De novo, por favor, percebam a diferença entre a internet das coisas e uma coisa que vai alimentar isso aqui. O sensor não funciona do nada. Ele precisa de uma bateria para alimentar, para transmitir dados, de alguma forma. Sensores alimentados por baterias nas mais diversas condições. Será que a gente tem isso hoje? O Brasil vive quente o ano inteiro. Tem regiões extremamente úmidas. Quem conhece Belém do Pará? Belém do Pará, quando você sai, é uma sauna. Aquilo é muito úmido. Você sente vapor d'água no ar. Aí você fala, e aí? Será que a bateria que funciona aqui em São Paulo vai funcionar do mesmo jeito lá? E quando a gente fala do litoral, olha a costa brasileira. As baterias são corroídas em 2 minutos. Será que a gente tem material suficiente? De novo, cadê a internet das coisas? Olha o pensamento antes disso. Vida útil das baterias. Será que eu vou ter gente para fazer manutenção de tudo isso? Olha o mercado que eu tenho em cima disso. Manutenção de energia, né? Porque também não é só isso, porque o computador não funciona a bateria. O computador também funciona a energia elétrica e o desktop funciona a energia elétrica. Eu não vou ter bateria para todo mundo. Então eu também tenho que ter manutenção de energia para alimentar os servidores que vão captar os dados. Não é isso? Desafio 2. Padrão de conectividade. Aqui é uma festa. Então é assim. Wi-Fi, Bluetooth, 3, 4, 5. Quais as versões? 5G, 4G, 2G. Qual a frequência que eu vou transmitir dados? É uma festa. Hoje a gente usa, só para vocês terem uma ideia, existem vários protocolos de comunicação, várias frequências, né? Ainda está se discutindo qual vai ser a melhor para o Brasil. Então a Anatel está mais ou menos se ajeitando em volta do padrão que usa-se na Austrália. Ué, espera um pouquinho, a gente não tem que conectar o mundo inteiro? Então aí começa, não. A minha empresa desenvolve um padrão melhor. Não, a minha empresa... Resultado. Você começa a ter que desenvolver, no meio dessas duas, por exemplo, entre Estados Unidos e Austrália, um novo padrão de conectividade. Mais emprego, mais gente para fazer. Outra coisa, as empresas querem desenvolver a mina de ouro, ainda com aquele padrão Gillette de lâminas de barbear, né? As pessoas vão sempre precisar de algo simples, que é uma lâmina de barbear? Sim, vão. É a mesma coisa que o Wi-Fi proprietário. Não dá para você ter um Wi-Fi só para todo mundo. Quanto tempo a gente demorou para ter um Wi-Fi mais ou menos no Brasil? E ainda a gente tem problemas. Na minha casa eu tenho um problema seríssimo. Eu moro num apartamento de 3 dormitórios. Não estou exagerando. Do meu escritório para a sala cai o sinal. Eu preciso ter uma repetidora. Por quê? Porque do lado da minha casa eu tenho uma subestação de tratamento de energia da Eletropaulo. Aquilo dá uma interferência infinita. Resultado, eu não consigo me conectar na internet. Então, assim, o que adianta ter internet das coisas se eu tenho uma usina de energia transmitindo interferência para mim, né? Volume de dados versus tráfego. Que tipo de dado a gente vai transferir, né? Hoje, o padrão LoRa de transmissão de dados é um padrão pequenininho. São pacotes pequenos. Precisa de pouca energia e você pode instalar em vários lugares. Mas a gente vai precisar de muita gente para monitorar esses dados. Então, uma outra área que vai se desenvolver demais. Desafio 3, desenvolvimento de hardware. Design por uso básico. Então, é assim, vocês já devem ter visto essas maquininhas moderninhas da vida e outras coisas, né? Estive comprando essa semana uma peça. Quando cheguei na loja, o cara me trouxe a máquina, que a Cielo acabou de lançar. É um tarugo desse tamanho, eu não sei o que é aquilo. Eu falei, isso aqui é uma maquininha para comprar. Eu falei, espera um pouquinho, tem uma desse tamanho, a empresa acabou de desenvolver o design para uma desse tamanho? Eu não entendi. Todo mundo miniaturizando e eles estão fazendo uma máquina maior? Não entendi também por quê. Então, design para uso básico.
A Apple tem um design maravilhoso, a Apple tem um design encantador. Eles lançaram agora o HomePod, só que ninguém fala do HomePod, todo mundo está usando o Alexa. Alguma coisa tem de errado. Ou o custo é caro, o custo é alto demais, não sei. Vamos falar de design a partir da indústria. Uma coisa eu aprendi na faculdade de arquitetura, quando eu fui fazer o mestrado, né? Os arquitetos pensam muito, os engenheiros colocam coluna. Isso me assustava, e é verdade. Então, assim, você faz estruturas sólidas com os engenheiros. Aí você vai para um arquiteto e ele fala, não tira a coluna, não precisa disso, faz por fora. Então aí começa aquela briga. Engenheiros, arquitetos de informação, arquitetos de mecatrônica, etc. Eu nunca vi ninguém dentro, por exemplo, de uma Poli ou de uma outra universidade de engenharia se preocupando com o design. Eles se preocupam com a característica técnica dos equipamentos. Vai funcionar ou não? O robô pode ter 150 pernas, grande e não tem onde colocar, mas ele funciona. Mas e o design? Onde eu coloco isso? Como é que eu carrego? E o peso? Ainda se coloca isso, né? Outra, gabinete para colocar esse monte de coisas, circuitos, conectores. Eu preciso de muita gente para desenvolver isso na indústria. Não existem designers industriais para isso. É um mercado monstruoso. Razão pela qual, hoje, Google está nadando de braçada. O Google está desenvolvendo um projeto para relógio, que você, só com o gesto da mão, você consegue controlar o seu relógio. Ou seja, você não precisa mais tocar. Será que a gente não precisa também de designer de movimentos? Um profissional voltado para isso, um designer de movimentos? E o design de interfaces, né? O Renan está aqui, uma outra situação que eu digo, eu enchi a cabeça deles durante um semestre inteiro. Hoje ninguém compra produtos, as pessoas compram experiências. Por isso, se você não tiver uma interface interessante, o seu usuário não compra o seu produto. Ponto. As pessoas não compram mais produtos, elas compram experiências. Desafio 4, integração, é o que a gente está falando. Quem conversa com quem? Estados Unidos não conversa com a Austrália, a Austrália não conversa com a França. Protocolos, linguagens, frequências. Desculpe. Como é que eu vou conectar tudo isso? Eu tenho problemas aqui para resolver. Primeiro, que as empresas divergem nas suas previsões. Segundo, que ninguém sabe tudo sobre tudo. Aí começa a história. Vamos desenvolver a internet das coisas. Ah, legal. O que a gente vai fazer? Arduino. Ah, tá bom. O que a gente vai fazer com Arduino? Ah, vamos montar deixa eu ver. Um sensor para ver quem passa na porta. Ah, legal, mas quem vai produzir a caixa que vai conter a bateria do sensor? Aí começa a inchar a estrutura ou começa a terceirizar. Mas é tudo... Nada é feito em cima de um planejamento. Não existe o design do processo. Existe assim, vamos produzir alguma coisa. Ponto. Milhares de opções de tecnologia para solução de problemas. Quantas opções a gente tem hoje, por exemplo, de conexão com pessoas? Você pode falar pelo seu computador, pelo seu celular, por mensagens. Então, videoconferência está aí? Tá. Não só isso. Hoje, os próprios aplicativos já estão começando a incorporar a videoconferência. Os aplicativos estão incorporando. O WhatsApp hoje você pode falar em 4 pessoas. Você pode fazer conferência em 4 pessoas no WhatsApp. Teams da Microsoft, hoje eu tenho todos os meus alunos cadastrados e se eu preciso falar com eles, eu chamo o pessoal pela câmera do meu celular. E eu não tenho o telefone de nenhum deles. Eu tenho só o e-mail deles. Ou seja, eu não preciso nem do telefone mais. O que significa que a telefonia também vai despencar, a gente vai ter que transitar dados e não mais simplesmente telefonia. A gente vai ter que cortar isso. A gente está fugindo disso, mas vai ser uma verdade. A gente não vai precisar de linha telefônica, a gente vai precisar de uma linha de dados. Porque hoje, se você não tiver um chip 4G e tiver Wi-Fi, você fala com as pessoas via WhatsApp, ou não?
Então você não precisa de linha telefônica. Mas todo mundo liga para oferecer bandas de dados para você. 4G. Apesar do IoT estar caminhando a passos largos, os conflitos são inúmeros. Isso é um problema seríssimo. Existem, essa é uma outra coisa fantástica, excelentes desenvolvedores sem apoio. Eu tive o grande prazer de ser um dos fundadores da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. E tudo começou com meetups, quando o Flávio Maeda lá atrás, a gente frequentava, conheci o Flávio Maeda quando eu estava fazendo meu doutorado, e a gente falava sobre a internet das coisas, etc. Vamos fazer um hackathon. Tudo era motivo de hackathon. Joga todo mundo numa sala para desenvolver alguma coisa. E depois a gente troca o cartão e fica nisso. Não, mas e depois? Não tem depois. Se desenvolvem coisas para nada. Eu não consigo entender essa filosofia. Então, por exemplo, eu estive num hackathon no INSPER. Vocês devem conhecer o INSPER lá na Vila Olímpia. Um hackathon, não vou falar as empresas que estavam envolvidas por motivos éticos, né, mas assim, tinha que fazer um dispenser machine, sabe aquelas máquinas que você coloca moeda e cai uma bolinha ou cai um doce? Então assim, eles davam uma maquininha dessa para cada um e você tinha que, pelo Arduino, mandar um comando via internet que a máquina interpretava, abaixava a aba e caía a bolinha. As pessoas choravam vendo aquilo acontecendo. E eu falava assim, quem vai usar isso agora? Então assim, bolinha com a maquininha, aí você tinha gente de cabelo branco, moleque, todo mundo vibrando. Eu falava assim, e onde a gente vai aplicar isso? Não sei, mas olha como está funcionando. Eu aperto aqui Enter, cai a bolinha do outro lado. Então assim, cadê a aplicação prática de um hackathon? Eu vi pouquíssimos hackathons funcionando como se deve. Olha, vamos trabalhar isso com esse objetivo. Aí eu vou mostrar um projeto de gente grande que eu acabei de presenciar nos Estados Unidos, chama Collective Project. São várias pessoas trabalhando com sensores, com a internet das coisas, com um objetivo maior. Aqui eu ainda não vi nada disso acontecendo desde a minha defesa do doutorado. Outra coisa, como eu acabei de dizer, pensamento centrado apenas e tão somente na tecnologia. Eu não vejo ninguém falando outra coisa. Quando se fala de internet das coisas, a gente fala em protocolo, comunicação, conectividade. Mas e aí? É isso. Mas ninguém fala de design, né? Então aí vem a história. Problemas. Cadê o usuário, o homem, o consumidor, o profissional, o cidadão no meio dessas internet das coisas? Ou seja, são coisas e as pessoas. São pessoas que vão usar essa internet das coisas. Está sendo, ou seja, eu não quero saber se você tem 1,90 m. O carro que eu desenvolvi é para você encolher as pernas. É isso que eu sinto. Eu vou fazer um ônibus muito grande para uma cidade que não passa mais carro, mas ele é confortável. É isso que eu estou vendo aqui. Eu não consigo ver nada diferente. E isso é um grande problema. Cadê esse povo? Então, qual é o caminho? Se a gente fala em tecnologia, mas se a gente não fala na participação do homem no processo. Milhões de reais, dólares e euros são gastos no desenvolvimento de produtos que são abandonados. Quantos produtos vocês compraram que estão encostados ou jogados na casa de vocês? Ninguém perguntou se vocês queriam. Aí vem um marketing avassalador por trás, te empurra o produto, você compra e não usa mais. Cadê aquele consumo consciente que a gente precisa, né? A gente desenvolve soluções que a gente acha adequado para um mercado que não pode absorver a solução criada. Não é legal? Não é legal a gente pensar num sensor que consegue captar o fluxo de quanto passa de água no seu apartamento? Puta, legal isso, né? Eu tenho um amigo que é pastor da igreja metodista, que acabou de voltar do Malawi, e que as crianças ficam um mês sem tomar banho porque não tem água. E para fazer um poço artesiano custa $7.000. Alguém sabia disso aqui? Então, mas a gente está preocupado com a bolinha que vai cair do outro lado. Eu não vejo ninguém fazendo algo útil para o outro lado, para a colaboração, para o compartilhamento. Então o que é dando esse monte de tecnologia, né?
A gente prioriza o desenvolvimento e não a coparticipação. Está na hora de humanizar esse processo da internet das coisas. Então, o caminho é esse aqui, o Design Thinking. Quando eu falo de Design Thinking, eu vou buscar a referência no cidadão, que sempre falou isso. Os objetos de design de hoje são surpreendentes? São. Você vê design de carros maravilhosos, está aí o Tesla que não me deixa mentir. Você vê Alexa conversando com você, acendendo as luzes da sua casa, ligando a cafeteira, fazendo isso. Muito legal. Será que eles são desejáveis? Talvez. Quantos produtos que já falam assim, puxa, eu gostaria de ter isso, mas não, na minha casa eu acho que não. Talvez, não sei. Será que eles são importantes? Não, realmente. Tem muitos produtos que se você parar para pensar, você fala, não preciso disso para viver. Quem fala isso é um cidadão chamado Tim Brown, da Ideal. Ele é um cara extremamente objetivo quando ele fala em Design Thinking. Eu estou ligando os dois. Por que os projetos de internet das coisas são focados em Design Thinking? Porque devem ser focados. Porque eles resolvem problemas, porque eles criam respostas e soluções inovadoras. Ele alinha desse pensamento para quebrar os paradigmas. Ele vai justamente assim, pera, onde você vai usar isso? Vamos pensar num todo, não simplesmente no sensor, ou na captação, ou no problema. É um processo. Esse processo tem que caminhar junto. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho, na época do mestrado, uma disciplina que eu fiz, um professor chegou e falou assim, olha, nós temos que ir para a cidade de onde ele vivia, vamos criar um grande projeto para um parque ecológico. E como a gente aprende em comunicação, marketing, primeiro eu vou conhecer o problema, para depois desenvolver a comunicação, não é isso? Então, eu estava na arquitetura, né? Então, os publicitários vão fazer, os arquitetos vão fazer o projeto dos brinquedos para as crianças, as praças de convivência. Professor, a gente pode visitar um lugar? Sim, claro. Foi o seguinte, uma fazenda lá na região doou parte do seu terreno para a cidade para fazer um parque ecológico. Nossa, que nobre. No Brasil, doar alguma coisa? Parque? Não. Vamos lá conhecer o lugar. Bom, aí eu fui conhecer o bendito do parque. O parque era uma pirambeira cheia de entulho, cheia de lixo, e onde tinha no meio do parque um traficante criando porcos na nascente de um rio. Algum de vocês ia botar o nome de vocês num projeto de comunicação dizendo assim, aqui parque ecológico? Eu não coloco. Aí nós fomos conversar com o delegado da cidade, assim, não, tinha cheio de... E o pessoal desenvolvendo comunicação visual. Eu falei, para tudo, vocês estão loucos. Como é que a gente pode botar um projeto no ar e dizer, olha, parque ecológico, parece o Brasil isso aqui, né? É bem a cara do Brasil, né? Vamos desenvolver uma grande campanha para algo que não funciona. Aí, legal. Lá vamos nós. O design não deve ser visto como uma parte isolada do processo de produção de qualquer produto. O design tem que ser tratado como parte integrante do processo de desenvolvimento da internet e das coisas. Na metodologia do Design Thinking é uma coisa extremamente simples. Definição, pesquisa, interpretação, geração de ideias, prototipagem e avaliação. Hoje, se você aplicar em torno do que é a tecnologia da internet e das coisas, absolutamente tudo vai começar a caminhar de uma maneira diferente. Numa das palestras que eu falei, da BINC, eu falei para uma plateia só de engenheiros. E o que me assustou foi o seguinte. Todos quiseram vir conversar comigo e falar assim, realmente, a gente só se preocupa com tecnologia. Grande parte veio falar isso para mim. Isso me assustou. Então a gente percebe que está na hora de começar a mudar também a forma de educar esses engenheiros para a conscientização do seu trabalho perante a sociedade com tecnologia. Principalmente quando a gente fala aqui. E no fluxograma de aplicação dessa história, funciona assim. Compreender o problema. Isso eu estou usando em cima da internet das coisas. Compreensão para observação. Não deu certo?
volta para compreender de novo. Muito bem, funcionou, observou. Agora, qual é o ponto de vista dessa observação? Aí você vai falar assim, bom, e que mais? Vamos imaginar, será que esse ponto de vista cabe dentro disso que eu estou falando? Então, ok, vamos fazer um protótipo. Testou, não funcionou? Volta e imagine de novo. Se a gente começar a trabalhar dessa forma, tudo começa a funcionar muito mais rápido na internet das coisas. De novo eu falo, é muito legal a gente falar de tecnologia, é muito legal. Eu vi projetos encantadores, mas aí eu pergunto, será que a gente consegue absorver tudo isso nesse momento? Na prática, vá para a rua, estude muito antes de fazer uma solução na internet das coisas. Mude seu ponto de vista, pense como seu consumidor. Eu estou falando, a gente está desenvolvendo sensores para um fluxo de água, mas será que a gente não pode desenvolver um sensor que tem muito mais prioridade para irrigar áreas do Nordeste? Ou para conseguir captar água da chuva para colocar uma outra solução? Ou captar o vento? Vocês viram, não sei se vocês conseguiram, foi umas 2 semanas, mostrou o que a China está fazendo. A China em 10 anos construiu 26 mil quilômetros de estradas de ferro. Nós, em 4 anos, não conseguimos lançar 4 estações do metrô em São Paulo. Tem alguma coisa errada. E lá tem muito mais gente para trabalhar. E aqui quanta gente tem sem emprego e poderia estar sendo empregada nessa obra? Vamos lá. Idealize quantas soluções desejar. A gente está cansado de ver, quando eu falo cansado de ver coisas jogadas sem nexo. Aí lá nos Estados Unidos eu fui no escritório da Autodesk. Em Oakland eles precisavam construir uma ponte, mas não tinha como levar o trator até o lugar. Então eles pensaram em desenvolver uma coisa simples, uma impressora de ponte. Eles fizeram uma grande impressora e a ponte foi impressa em concreto. Eu não estou falando impressa, ela foi feita. Imagina uma cabeça de impressora monstruosa, jato de tinta, cuspindo concreto para fazer uma ponte. E a máquina, por sensores, usando a internet das coisas, conseguia mapear onde tinha que a cabeça rolar e a ponte foi construída. Isso é pensar da maneira correta. Crie protótipos, muitos. A gente tem a mania de lançar coisas, aqui o Brasil é especialista nisso, né? Lança o produto, depois vai ver o que acontece. Vocês querem ver um exemplo? Aqui ninguém lembra dos carros da década de 80. Lembra do Gol, da Brasília? Em 1 ano, você tinha buraco na lataria, com ferrugem. Aí o carro melhor que chegou no Brasil na década de 90 foi o Lada. Vocês têm noção disso? Era melhor do que qualquer carro brasileiro. Que medo, não? A gente conseguiu ter carro russo melhor do que os nossos. Cheque os custos. Erros são sempre aceitáveis. Trate-os como aprendizado. A gente tem uma mania péssima de falar assim, tá errado, tá horrível. Nos Estados Unidos, na China, no Japão, o erro faz parte do seu aprendizado. Use esse erro para fazer coisas melhores. E na internet das coisas a gente não está fazendo isso. A gente está usando para desperdiçar dinheiro. Principalmente eu estou vendo aqui no Brasil. Aí eu tive conversando com assim, uma cacetada de profissionais da área da internet das coisas, desenvolvendo coisas brilhantes, mas são coisas escondidas. Quantos de vocês conseguem ver no dia a dia a internet das coisas funcionando? Ou sabem, ou conhecem, ou tiveram contato? Nós não temos isso. Há pouco tempo atrás, a Bint participou de um processo onde na Leroy, não sei qual das unidades, foi feito um Farmer's Lab. Um Farm Lab, eu não sei exatamente o que é. Eu não lembro do nome exato, mas é uma unidade para você criar coisas na sua casa. Então, por exemplo, você quer criar um lugar que acenda as luzes do seu jardim.
Então você vai lá, compra o sensor, você vai lá e você tem tudo lá, você tem profissionais que vão te ajudar, que vão caminhar no seu projeto. Como é que a gente tem isso hoje aqui no Brasil? Não temos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nas universidades, está sendo desenvolvido um projeto chamado Maker's Lab. A grande cultura do fazer na universidade. Então hoje, profissionais de comunicação, design e N outras áreas têm um laboratório monstruoso com serra, com alicate, com pincel, com computadores, com aerógrafo, com impressora 3D, para criar soluções. Cada vez mais a gente tem menos profissionais criativos. Como é que a gente vai ter uma internet das coisas de qualidade se a gente não tiver profissionais criativos criando soluções para um mercado carente de soluções criativas? O Design Thinking deve integrar o projeto desde o seu início e não deve ser utilizado apenas na parte conceitual. Design Thinking é estratégico dentro da internet das coisas. Ele não é uma coisa que você joga, ele faz parte em algum momento. Características de um profissional de Design Thinking: empatia, pensamento integrador, otimismo, experimentalismo e uma coisa que os mais velhos que me acompanham nisso já devem ter passado: colaboração. Vocês vão lembrar dos primeiros empregos de vocês, que vocês chegaram para alguém e falaram assim: você me ensina isso aqui? Olha, você é novo, não vou te explicar isso agora, é um pouco complicado. Na verdade, ninguém estava querendo te passar informação. Você não parar com isso. Hoje eu peço para todos os meus alunos compartilharem informação. A gente está numa sociedade colaborativa. A internet das coisas é colaboração. O primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês é um projeto chamado Collective Project. Tem um dos Education Leaders, o Matt, que ele trabalha na Universidade da Flórida, fez. E era o seguinte: o pai de um aluno, o pai de um aluno de uma das escolas na Flórida, desculpe, estava com um problema seríssimo. E o problema era, ele não tinha parte do braço. Então ele precisava de um braço para poder fazer as coisas. Mas como é que a gente sempre conheceu próteses horríveis, meio robóticas, feias, e que cada vez mais colocavam a criança numa situação ruim? E o menino estava com problemas de depressão, o menino estava muito triste, ele não conseguia se enturmar com os amigos, porque era o menino sem braço, né? Aí o que aconteceu? Foi muito engraçado, porque o pai chegou, deu uma loucura nele, chegou na faculdade e falou assim: eu preciso que vocês criem uma solução para o meu filho, mas uma solução barata. Eu preciso de um braço para o meu filho. Eles fizeram esses braços com a ajuda da Autodesk também, em 3D, com sensores que podem ser monitorados pelo cérebro. E quem participou dessa história, que se sensibilizou quando escutou? O Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro. Ele falou: eu quero, de alguma forma, participar disso aí. We're looking for 912. Hey Alex, how are you? Pleasure to meet you. I have another bionics expert on hand, so I thought I'd drop by. Thank you. Yes, a pleasure. Nice bow tie, by the way. Thanks. How are your travels? It's very good. Well, I thought I'd bring one of my gauntlets to match it up with yours and see if everything's copacetic. You want to have a look? Sure. Ready? Yep. Great.
Each one looks the same. Actually, I think yours might be better than mine. What do you say we both try them on, do a progress report? Okay. You know who that is? Iron Man. What's his name? Robert. Great. God, dude, it's even cooler than I thought. I'm having a technical glitch. As you can see, my light isn't working. Half the time, I design one of these, it winds up breaking on me. But what I do is I keep working on it, kind of like you're working on it with Albert. He keeps working and working until he gets it right. Yeah, I think yours is still a little bit more right than mine because at least, The lights work. your light works, yeah. Ah, look at that, Dad. It's a marriage of robotic technologies. Bang, nailed it. Love it. Hey, good job, Albert. Thank you, sir. Yeah, appreciate it. Albert has made it so affordable. I'm probably going to start farming out a lot of my tech work to Albert, too. I feel like he could cut the price point down on one of my suits, which right now is, I guess, about, $1.5 billion. Ele conseguiu se envolver no projeto. Esse menino, além de recuperar a autoestima, desenvolveram outros braços para ele. Então tinha o Homem de Ferro, depois tinha o braço do mundo dos Transformers. Então tinha os braços de robôs diferentes das histórias, né? Esse menino, além de recuperar, ele começou, os que estão envolvidos no projeto, no Collective Project, tem um menino aqui no Brasil, eles mostraram lá o filme, esse menino, conversando com um menino brasileiro, ele falou, olha, pode usar, vocês vão... Ele falou assim, você vai amar usar esse braço. Eu uso todos os dias, eu não tenho problema. Pode usar que você está seguro usando. É legal. Esse menino, além de ir com o braço para a escola, tem dias que hoje ele fala assim, eu vou para a escola hoje sem braço. Aí os pais perguntaram para ele, eles contando para a gente lá, mas por que você vai sem o braço? Eu falei, eu já sei que eu sou uma celebridade. De alguma forma eles vão perguntar por que eu estou sem braço. Eu vou falar que está em manutenção. Então assim, é muito legal você ver esse tipo de coisa. E o que é legal é que esse Collective Project conseguiu ampliar essa coisa para todo mundo. Então tem professores envolvidos em universidades, trabalhando com a internet das coisas, com ele. Se vocês procurarem o Collective Project, vocês vão ver outras coisas derivadas dele, né? Projeto muito legal. O segundo filme que eu trago para vocês, a Lora One. Vocês já ouviram falar do projeto Lora? Esse projeto é um projeto que foi desenvolvido em Amsterdã pelo Wink. O Wink é um holandês figuríssimo, né? O que ele fez? São pacotes de informação que eu peço para a Cláudia levar para casa dela uma antena de transmissora, peço uma para o Renan, uma para ele, e coloco em vários lugares. A antena da minha casa repete para dela, que repete para ela, e eu consigo montar uma rede independente da internet para poder transmitir dados, por exemplo, para ajudar pessoas de idade com problemas de acessibilidade, problemas de monitoramento de casas de saúde, de jardins, de plantações, o que quer que seja. No projeto Lora, eles cobriram toda Amsterdã em 4 semanas. Com essas anteninhas, com pacotes pequenos. Muito rápido. Aí você fala, mas por quê? Porque não tem o que fazer. Você pega a antena, põe aqui, liga na tomada, põe o cabo, essa antena transmite pacotes para outra antena, para outra, e na casa dele eu ligo na internet e transmite para quem tem direito. São pacotes pequenos, intermitentes, transferindo informação. Não são volumes, você não faz streaming de vídeo. Você só tem que passar informação pequena. Por exemplo, o que você vai falar se a sua pressão subiu? Você vai passar 2, 3 números. Você tem uma identificação. Acabou. Então, essas redes funcionam dessa maneira muito legal. E o que eles fizeram assim? Fizeram a ServiceMax, é uma empresa dos Estados Unidos que desenvolveu em cima da internet das coisas, um exemplo que eles trazem aqui, manutenção de elevadores. Imagino que também aqui ninguém teve problema de prédio com elevador, né? Quantas vezes já trocaram as empresas de manutenção de elevador nos prédios de vocês? Inúmeras vezes, tá? The field service industry has long relied on a classic business model.
A product breaks, a technician is called to go fix it as soon as one's available. Meanwhile, the customer waits with a broken product. Then, a work order is manually created and then manually delivered to the customer. Pretty typical situation. But with the advent of IoT, this is all changing. We've partnered with ServiceMax to deploy real examples of connected field service. IoT solutions that are creating huge opportunities for field service companies from end to end. At the core of any service offering is an asset or product that needs servicing. But in addition, you also need all the elements that are required to go service that product, like work orders, service personnel, and invoicing. Let's say we're Elevators Incorporated, a company that sells, installs, and maintains elevators. Our elevators are built with embedded sensor technology to monitor things like hours of use, is the door open or closed, efficiency of the drive motors, and occupancy. Because elevators are black holes for common radio solutions like Wi-Fi and cellular, LoRa technology, a long-range radio solution, is a great option, which is well suited to penetrate buildings and communicate over long distances. End devices, like sensors on an elevator, communicate with one or many gateways located in the building. Those gateways relay messages to the internet or a central network server via standard IP connections. And it's perfect for solutions that use several devices on a contained campus, like a building with several elevators. In this case, our LoRa sensors communicate with our application logic in the cloud to connect with our ServiceMax org, which allows us to monitor our devices in real time. But we can be very specific on what we see in ServiceMax using custom rules. Rules are parameters with associated actions. For example, one rule says that when an elevator reaches 5,000 trips going up and down, a ticket is created in ServiceMax to do a service check, a much more efficient process for conducting service calls. Another rule. One of our elevator motors is showing unusual vibrations and a drop in efficiency. The elevator is probably running slower than normal, but not noticeably to the passengers. This means there's a loss in efficiency and a looming malfunction. So a ticket is created in ServiceMax to go do a service check to catch a problem before it becomes a critical and costly malfunction. This allows us to do preventive and proactive maintenance instead of reactive maintenance. That is, waiting until something breaks. A third rule. If an emergency stop button is pressed in one of our elevators, a high alert ticket is created in ServiceMax. We then immediately reach out to the customer to check on the situation, and if our customer needs immediate assistance, we can dispatch a service tech. With connected field services from ThingLogix, companies get real-time monitoring, preventive and proactive maintenance capabilities, efficient service calls, and improved product safety and responses. As a service provider, it's important to capture accurate and timely information about work that's being performed on site. Using connected field services, a technician can be brought up to speed while he's driving to the elevator on site. The elevator itself communicates what needs to be serviced before he arrives on site. This way, costs improve as service time is reduced. Work orders, time cards, and invoices can be generated and updated directly by our connected service vehicles. When a service tech arrives on site, the GPS location of the vehicle is automatically associated with the address for that particular work order within ServiceMax. When the service tech is finished, he goes on his way. Meanwhile, the time spent on location is recorded and added to the work order. Driver mileage is expensed, and ServiceMax can then generate an invoice, all without human interaction. No paperwork, no manual recording, and incredibly accurate time records. This solution is having an incredible impact on companies of all types. It's changing the way these companies are doing business, streamlining processes, and reducing costs. From products to work orders, connected field services from ThingLogix is the ultimate IoT solution, where field assets communicate with ServiceMax, and ServiceMax communicates with field assets. Want a demo of our connected field services solution? Reach out to us right away. Olá, fazendo da internet das coisas uma realidade. O nome da empresa é Coisa Lógica. Dá para entender a diferença entre IoT e pensar da maneira correta? Então, conclusões. IoT não pode e não deve ser tratado como tecnologia isolada. Participar desse novo universo requer imersão total. Descubra a imensidão de possibilidades dessa nova era. Eu não estou do lado da tecnologia, eu estou do lado do design thinking. Então, por favor,
reúne-se com esse povo, está precisando de gente. Trate de trabalhar no que eu chamo dos 5 COs: operação, colaboração, cocriação, compartilhamento, mais o que eu falei no começo, no nosso bate-papo, comprometimento. Se a gente conseguir trabalhar em cima desses 4 COs, a gente consegue ter uma cara melhor, uma cara mais adequada para o futuro da internet das coisas no Brasil. Pergunta final: em que tipo de empresa você quer atuar? Na que quer saber o que está fazendo, no que observa o que vai fazer, ou que fala assim, nossa, o que aconteceu? Você precisa saber qual empresa que você quer trabalhar daqui para frente. Obrigado.